Olá, eu sou Diogo Hudson, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu vou partilhar com você conhecimentos do que eu trabalho. Eu trabalho com coaching, trabalho formando pessoas através da minha empresa, do meu curso que se chama Escola de Heróis. E essa noite eu vou trabalhar técnicas de coaching com o seguinte tema: como sair da zona de conforto. E para isso eu vou passar para você algumas ferramentas de coaching e eu vou trabalhar também um conteúdo muito bacana que vai potencializar todos os comportamentos negativos que você está tendo para que você possa ter comportamentos positivos e alavancar os seus resultados. A zona de conforto, ela termina minando os nossos objetivos, ela termina afastando a gente daquilo que a gente deseja. E eu vou te mostrar por que a gente é levado à zona de conforto, sabe? Aquela pessoa que às vezes é sedentária, está obesa, às vezes tem uma obesidade mórbida e ela não consegue emagrecer, aquela outra pessoa que está fumando, quer largar o cigarro, mas ela fica na zona de conforto, aquele profissional que às vezes está numa empresa completamente infeliz, está doido para sair dali, não aguenta mais, reclama todo dia, mas fica na zona de conforto, não sai, não se move, aquela pessoa que quer abrir uma empresa, mas ela não se move para abrir uma empresa, ela fica na zona de conforto. Ou então aquele relacionamento afetivo, que aquele casamento já está falido, a pessoa ao invés de terminar o relacionamento, não, fica na zona de conforto e vai empurrando o relacionamento com a barriga. Então eu vou falar aqui por que a gente é levado à zona de conforto. E também eu vou te dar ferramentas simples e poderosas que vão fazer com que você saia da zona de conforto. Tá? Então eu vou dividir minha tela com você e a gente vai se falando e a gente vai também observando aí os slides, tá? Então vamos lá. Como sair da zona de conforto? Coaching para sair da zona de conforto. Esse é o tema de hoje. Coaching para sair da zona de conforto. 7 passos para você se mover, mais 2 aceleradores de resultados, tá? 7 passos para você se mover, mais 2 aceleradores de resultados. Você tem aí um slide definindo o que é a zona de conforto, né? A zona de conforto são situações onde você se sente extremamente confortável, mesmo sabendo que se fizesse algo a mais, teria resultados melhores, né? A zona de conforto ela é muito definida pelo controle, pela segurança, com a familiaridade que você tem sobre aquela atividade ou sobre aquilo que você está exercendo naquele momento, né? Isso caracteriza a zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, você vai para a zona de aprendizagem, que é a zona de preparo, esforço, treino e ensaio, e depois você vai para a zona mágica, que é a zona de realizações, que é cheia de desafios. Bom, deixa eu voltar a olhar para você para a gente voltar aqui a se falar. Então a gente tem 3 zonas, né? A zona de conforto, que é aonde a gente geralmente fica e não consegue sair em algumas áreas da nossa vida, não são em todas, mas em algumas áreas. A segunda área é a zona de preparo, é onde você vai entender ali como é que funciona, né? A zona de aprendizagem, onde você se prepara, entende como é que funciona, se prepara tecnicamente, se prepara emocionalmente, vai até o fundo de você mesmo para poder você se conhecer mais. E tem coisas, às vezes, que a gente não quer tocar no assunto, a gente não quer resolver, mas a zona de aprendizagem é exatamente para isso, para você tocar nos assuntos que mais te perturbam, né? Mais te perturbam, mais te deixam fora de si. Então essa é a zona de aprendizagem, assuntos que mais te perturbam, que mais te deixam fora de si. Você entende isso, você pensa numa nova estratégia e você age. E quando você começa a agir, você vai para a terceira zona, que é a zona da magia, a zona mágica, onde tudo acontece, onde tem as realizações. Essa zona mágica é cheia de desafios. E antes de eu continuar aqui e falar quais os assuntos que a gente vai tratar aqui nesse curso, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual área da tua vida que não está funcionando hoje? Ou melhor, qual área da tua vida que está funcionando, mas ela não está na velocidade que você gostaria? Qual área da tua vida que está te dando resultados, mas não são os resultados do jeito que você gostaria? Ou até mesmo, qual área da sua vida que está funcionando, mas você gostaria de mudar? Você gostaria de ir para um próximo nível, né? Qual área? Essa é a minha primeira pergunta. Qual área da sua vida que você sente que não está funcionando? Segunda pergunta: o que você sente que você não está fazendo que você deveria fazer? Alguns comportamentos, por exemplo,
como iniciativa. Por exemplo, se você é uma pessoa que está desempregada, né? Uma pessoa que está desempregada. Tem gente que fala assim, eu não estou na minha zona de conforto, não. Eu estou agindo, eu estou lutando, né? Tem pessoas que lutam e nunca conseguem chegar a resultados. Porque não é só lutar, é pensar a forma que você vai lutar. Né? Por exemplo, se você está desempregado, como é que você faz para poder arranjar um emprego? Será que é só colocando currículo? Será que não é almoçando com as pessoas que você conhece e podem te levar a uma entrevista de trabalho? Será que não é batendo na própria empresa? E enquanto você está desempregado, você não pode ganhar dinheiro de uma outra forma, de um outro jeito? Existem tantas possibilidades de ganhar dinheiro, né? No Brasil não falta trabalho, falta emprego, né? Trabalho não falta, porque trabalho você consegue de várias formas, né? Eu dou alguns exemplos simples assim de como que você consegue trabalho. Um cliente meu, que hoje é uma grande lanchonete, está virando franquia agora, eram dois irmãos, e um era motorista de Kombi e o outro era o trocador da Kombi. E os dois um dia viraram e falaram assim, olha, eu não aguento mais trabalhar para os outros, porque a Kombi nem era deles, a Kombi era do patrão deles. Eles falaram, eu não aguento mais trabalhar para os outros, e eu quero dar um jeito de ganhar dinheiro diferente na minha vida. Os dois foram até a Casas Bahia, parcelaram um liquidificador em 10 vezes e começaram a montar uma barraca de açaí. Essa barraca de açaí, ela no início, eles nem sabiam fazer açaí, mas as pessoas gostavam tanto do carisma deles, né, do atendimento deles, que a barraca começou a despontar. Hoje, a barraca fatura 40 mil reais. E além da barraca, eles montaram um mega restaurante. E esse restaurante está se tornando franquia. Então, por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes a gente não consegue pensar de um outro jeito. E os resultados continuam os mesmos. Né? Sair da zona de conforto é pensar de um jeito diferente. E eu estou aqui para isso, para te ajudar a pensar de um jeito diferente. Eu não sei como é que tá a internet aí para você, mas eu tô aqui na Índia, né? Eu tô aqui em viagem, eu tô aqui em lua de mel, tô aqui curtindo as minhas férias, mas eu pausei aqui minhas férias, eu parei aqui para poder conversar com você aqui sobre como sair da zona de conforto. E aqui na Índia, né, a gente sai da zona de conforto o tempo inteiro. Porque, por exemplo, no meio da rua, você tem ali pessoas andando, também você tem tuk-tuk, você tem moto, carro, você tem bichos, animais. No meio da rua você está andando, de repente tem vaca, de repente tem macaco, tem tudo, cachorro no meio da rua. Então a gente sai da zona de conforto o tempo inteiro. Então, assim, até para viajar, que é uma coisa prazerosa, né? Dependendo do lugar que você vai, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, esse curso que você está vendo aqui pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Portanto, aproveite. Esses são os assuntos que nós iremos trabalhar agora. Eu vou passar para você exatamente quais são os assuntos que nós iremos trabalhar agora. Bom, vamos lá. Primeiro assunto que eu vou trabalhar com você, quais são as causas e as consequências da zona de conforto. Esse é o primeiro assunto que eu vou trabalhar com você. Quais são as causas e quais são as consequências da zona de conforto. Segundo assunto que eu vou trabalhar com você, são 7 passos para você se mover, para poder você sair do lugar. Terceiro assunto, os sabotadores da zona, depois que você sai da zona de conforto. Você sai da zona de conforto, age, começa a mudar, de repente você começa a se auto-sabotar e volta a estaca zero. Por que isso acontece? Eu vou te contar aqui. Outro ponto, os antídotos para esses sabotadores. Já que você tem sabotadores, os antídotos para eles. E, no final dessa palestra, 2 aceleradores de resultados, tá? Eu vou te dar 2 aceleradores de resultados. Portanto, fique comigo até o final dessa palestra, que no final dessa palestra eu vou te falar quais são os 2 aceleradores de resultados para você, tá? Então, vamos lá. O que causa a zona de conforto? Eu trouxe aí essa figura, essa ilustração do peixe dentro do aquário e do lado de fora um grande oceano que ele poderia nadar, mas ele prefere ficar dentro desse aquário, né? Conforme essa foto aí aparece. Deixa eu olhar para você para poder te falar um pouquinho dessa metáfora aí que tem nessa foto. Você já reparou que na nossa vida, às vezes a gente se tranca no aquário? Você já reparou? Às vezes na nossa vida profissional a gente se tranca no aquário. Por exemplo, você sabe que tem um potencial maior.
do que você está trabalhando. Você tem um potencial para atingir coisas maiores do que o que você está fazendo hoje. Mas às vezes você olha e fala assim, não, essa é a minha realidade, é isso que eu quero. Aqui eu já tenho estabilidade financeira, aqui eu já sei como que é o trabalho. E às vezes você não dá o próximo passo, porque às vezes você tem medo de correr risco. Eu não sei se você já reparou, mas assim, a maioria das pessoas trabalha no sentido de não correr riscos. Você já viu que a maioria das pessoas quer controlar tudo? E aí eu não vou falar só de trabalho não, tá? Vou falar até de relacionamento também, relacionamentos afetivos. As pessoas querem controlar tudo, né? E a zona de conforto, ela tá exatamente aí. Quando você está em situações que você pode controlar, existe uma tendência natural que você fique na zona de conforto. Quando você passa a correr riscos calculados, vou até repetir, correr riscos calculados, você começa a sair da zona de conforto, entrar na zona de aprendizado e começar a ir em direção à zona mágica, que é onde tem os grandes desafios, é onde tudo acontece. E por que eu estou fazendo essa metáfora? Porque eu gostaria que você se perguntasse aí, será que hoje você vive trancado num aquário? Ou será que hoje você vive em abundância, nadando no mega oceano? E aí eu quero te fazer algumas perguntas aqui sobre os pilares da vida, né? Alguns pilares da vida que são muito importantes. O primeiro pilar é a família. Será que você está dando para sua família a condição que ela merece ou você poderia dar mais? Outro pilar é o nosso próprio usufruto, nosso próprio prazer. Será que você está fazendo as viagens que você gostaria de fazer? Será que você está comprando os bens que você gostaria de comprar? Né? Como é que está isso, né? A tua relação com você mesmo? Na questão material mesmo. Será que você está bem? Será que você, saindo da zona de conforto, você poderia ficar melhor? Será que você está bem e poderia levar sua vida para um próximo nível? Né? Agora vamos lá. O que te deixa nesse estado ou o que faz você não ir para um próximo nível? Vou te fazer mais algumas perguntas. Primeiro, você estuda o suficiente? Você se atualiza constantemente? Ou você está na zona de conforto? Porque tempo para o Facebook e para o WhatsApp todo mundo tem. Mas você tem tempo para se atualizar, para estudar, para se especializar na sua área? Pense nisso, reflita sobre isso. Será que essa falta de atualização, ou talvez essa não atualização contínua, será que isso não te deixa na zona de conforto? Será que talvez isso não possa te deixar limitado tecnicamente? Outra pergunta, você faz cursos de desenvolvimento pessoal, por exemplo, como os cursos da minha empresa, né? Curso de oratória, nós temos o curso de coaching, de formação em coaching. Você se desenvolve pessoalmente? Você se conhece, né? Você faz algum tipo de trabalho de autoconhecimento? Porque no mercado de trabalho, principalmente, você não é aquele cara que é o mais técnico que vai se destacar, mas é aquele mais preparado emocionalmente. Um líder que se destaca é o líder que consegue desenvolver pessoas, é um líder que consegue olhar para um problema e buscar soluções para aquele problema, e nem sempre as soluções são técnicas, às vezes vem de uma inspiração, vem de um sentimento, né? E você precisa saber lidar com as suas emoções. A última pergunta, você está persistindo o suficiente naquilo que você quer? Porque se você não está persistindo o suficiente, pode ser, não estou falando que mas pode ser que você esteja na zona de conforto em algumas áreas da sua vida. Então, para que você possa efetivamente sair da zona de conforto e que você possa ter outras respostas para essas perguntas que eu te fiz agora, eu vou trabalhar alguns conteúdos com você. Né? Então, a gente falou aqui o que causa a zona de conforto. O que causa a zona de conforto? Vamos lá. O que causa a zona de conforto? Algumas causas, né, da zona de conforto. Primeiro é o medo do desconhecido, o medo dos riscos, o medo das incertezas, né, o medo das consequências, o medo de perder o controle, o medo que os outros vão pensar, ou até mesmo o medo do sucesso, né? O medo do sucesso. Deixa eu te falar uma coisa, vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Era uma vez uma velhinha que ela tinha muita dor, né,
nos ossos, ela tinha muita dor nos ossos. E ela chegou para o médico e falou, doutor, o senhor pode me passar algum remédio para poder melhorar dessas dores que eu estou tendo aqui nos meus ossos? Poxa, eu não aguento mais, é muita dor. E aí o médico foi lá e deu um remedinho para ela, e 2 semanas depois ela voltou no médico, e ela falou assim, doutor, eu voltei aqui. E o médico virou para ela e falou, ué, a senhora não melhorou das dores? Ela falou, não, melhorei. Melhorei muito das minhas dores, por isso que eu estou aqui de volta. Eu estou aqui de volta para o senhor me dar algum remédio para as dores voltarem. E aí o médico falou, como assim? A senhora não quer ficar sem dor, ter uma vida com mais qualidade? E ela falou assim, não, é porque se eu não tenho dor, né? Se eu não tenho dor, eu não tenho o que falar com os vizinhos. Se eu não tenho dor, meu filho não vem me visitar. Então eu preciso da dor. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Será que você não está apegado a alguma dor, não? Será que você não está apegado a alguma coisa que talvez te faça mal? Você queira deixar isso de lado, mas você se apegou nisso, talvez? Será que você não está com medo do sucesso? Faz a seguinte pergunta para você. Imagine alguma coisa que você queira atingir na sua vida. Pode ser alguma coisa material, pode ser alguma coisa profissional. Agora faz a seguinte pergunta para você. Eu mereço? Eu mereço? Não responda essa pergunta, não responda essa pergunta assim, eu mereço. Não. Reflita. Reflita se você está se esforçando o suficiente, se você está tendo as estratégias corretas. Reflita se você está fazendo cursos o suficiente, se você está se atualizando o suficiente. Reflita-se em comparação com outras pessoas, né, da sua área, ou até em comparação com pessoas que já são referências. O que essas pessoas estão fazendo que você não está fazendo? Uma vez um amigo meu que é dentista me ligou e falou assim, Diogo, eu estou no início da carreira, eu não aguento mais. Nossa, isso não dá dinheiro, está complicado. Eu virei para ele e falei assim, cara, a minha primeira pergunta é a seguinte, você é o melhor naquilo que você faz? No Brasil você é o melhor hoje? Ele falou, não, claro que não, eu estou começando minha carreira agora. Eu falei, então no seu estado você é o melhor naquilo que você faz? Não, não sou, estou começando a minha carreira agora. Então tá, então vamos lá, no seu bairro, você é o melhor? Não, Diogo, eu estou começando minha carreira agora. Então tá, então dentro da onde você trabalha, dentro do mesmo nível hierárquico, você é o melhor naquilo que você faz? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Não é para você ver arrogância nessa pergunta, não. É para você entender que ser o melhor que a gente pode ser, isso faz parte da gente. Tem uma série de coisas na vida que você não pode controlar, mas a sua competência você pode controlar. Por exemplo, tem coisas na vida que você não controla. Às vezes você fica doente, você pega uma gripe, você não pode trabalhar. Isso daí você não pode controlar. Mas controlar a sua competência, a sua capacidade de estudo, de informação, de fazer cursos, de se preparar, de se motivar, de buscar os seus sentimentos de maior dificuldade, trabalhá-los. Isso você pode fazer. E aí, você está fazendo? Então, assim, essa primeira parte, assim, do que causa a zona de conforto, que é a questão do medo, o medo, ele não é para ser enfrentado o tempo inteiro, né? Porque tem gente que tenta bater no próprio medo. Não, o medo ele é inerente ao ser humano. O que a gente precisa fazer com o medo? A gente precisa lidar com ele, aceitá-lo. Aceitá-lo. Eu recentemente estive no Egito, e o Egito tem uma coisa incrível que é o Mar Vermelho, né? O Red Sea. O mergulho no Mar Vermelho é uma das coisas mais lindas que existem. E eu comprei lá um passeio para poder ir lá com a minha esposa, para poder a gente mergulhar no Mar Vermelho. Só que quando eu cheguei lá, era em alto mar, e a lancha não parava, e estava um frio descomunal. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei com medo. Falei, pô, não vou entrar na água. Tá, mas aí você para e reflete, né? Eu comecei a refletir. Poxa, eu vim até aqui, eu comprei o passeio, eu estou aqui numa oportunidade de aproveitar um dos corais dos mares mais bonitos do mundo, e só porque está frio, só porque está em mar aberto, eu não vou? Não. E aí o que eu fiz? Eu comecei a lidar com esse medo. Eu falei, olha, eu estou com medo sim, mas eu vou mergulhar. E o que eu fiz? Eu peguei lá uma roupa de mergulho, que era a que mais esquentava o corpo, me aproximei do barco, né? O barco era muito alto, então eu adotei uma estratégia de sentar na beira do barco para poder mergulhar.
E aí, quando o barco deu uma paradinha, eu fui cair na água e eu curti, né? Eu tive a oportunidade de nadar com os golfinhos lá, foi uma experiência sensacional em mar aberto, assim, em alto oceano, foi incrível. Mas se eu não tivesse dado esse passo, eu tinha ficado na minha zona de conforto. E eu vou te falar uma coisa: nós perdemos muitas oportunidades por estarmos na nossa zona de conforto. Então, diante disso, a primeira causa da zona de conforto é exatamente essa que eu acabei de te falar: é o medo, tá? É o medo. A segunda causa da zona de conforto é a preguiça, né? É a preguiça, o cansaço, a falta de energia, a apatia, o desinteresse, a depressão, a ansiedade, a culpa, a desmotivação, né? Isso daí é o segundo. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre isso. Preguiça. Todos nós temos preguiça. Todos nós temos preguiça. Eu estou fazendo um curso de meditação aqui, que são as meditações ativas, que trabalham os movimentos, né? Trabalha muito a bioenergética e trabalha o movimento como forma de meditação. E uma das coisas que todos nós podemos fazer, você não precisa de dinheiro para isso, é uma atividade física, né? Você pode fazer uma atividade física dentro do teu apartamento, da tua casa, dentro do teu trabalho. Pular corda é uma atividade física, um abdominal é uma atividade física, né? Uma flexão é uma atividade física. Eu não sei se você faz alguma atividade física, né? Uma dança é uma atividade física. Eu, por exemplo, gosto de correr. Eu corro, né, dia sim, dia não, na praia, e eu adoro correr, para mim é muito bom. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é quando eu volto, eu subo escada, né? Eu moro num apartamento, então eu subo as escadas. Então, assim, atividades físicas, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é dançar. Eu adoro dançar, dança de salão, né? Eu gosto de dançar. Então, assim, toda vez que eu entro no movimento, parece que a minha mente dá um restart, assim, né? Porque o nosso dia vai se acumulando de preocupações, né? Nós vamos nos acumulando de preocupações que acontecem no decorrer do nosso dia. Cara, quando chega no final do dia, às vezes a gente não consegue nem dormir de tanta preocupação acumulada. E se você faz uma atividade física, parece que a tua mente dá um restart, né? O teu corpo e a tua mente, eles formam um sistema único. Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente automaticamente, a gente coloca a nossa mente para poder pensar em outras coisas, porque ela se infla de oxigênio. Então, eu te pergunto, você faz atividade física ou você está com preguiça, você está na zona de conforto? Você já parou para pensar que o melhor caminho de você se tornar mais produtivo, de você ganhar mais dinheiro, é cuidando de você mesmo? A minha vida era muito estressante, muito estressante. E a última pessoa que eu cuidava era de mim mesmo. Eu cuidava de todo mundo, menos de mim. Quando eu passei a ver que eu tenho que estar na frente da fila, eu comecei a fazer atividade física, comecei a passear mais, a me integrar com a natureza, a fazer trilha. A minha vida mudou completamente, eu me tornei muito mais produtivo, porque não é o esforço que faz você chegar onde você quer chegar, é o esforço também, mas você precisa estar bem com você mesmo para poder você chegar onde você quer chegar. Então, a outra causa da zona de conforto é a preguiça, Então, eu vou te dar algumas ferramentas aqui para poder você deixar essa preguiça de lado que tanto te atrapalha, tá bom? A terceira forma de causa da zona de conforto, a terceira forma é a soberba, a síndrome do copo cheio. Achar-se pronto, perfeito, brilhante, sem querer aprimorar-se, né? A soberba, ela é a nossa grande inimiga. Vou te dar um exemplo. Você já assistiu o mesmo filme duas vezes? Sei lá, um filme que você tenha gostado, né? Eu gosto muito do filme Poderoso Chefão. E cada vez que eu assisto, por incrível que pareça, parece que é um filme completamente diferente. Porque eu passo a observar de um outro jeito, porque eu não sou mais o mesmo. Cada vez que eu vejo o mesmo filme mais de uma vez, eu sou uma pessoa diferente, então eu percebo o filme de um jeito diferente. E da mesma forma,
é o conhecimento que está aí disponível para que a gente possa absorver. Às vezes tem um professor falando, às vezes tem uma palestra como essa acontecendo, às vezes acontece de você se reunir com um grupo de amigos ou até mesmo com um grupo de profissionais, e às vezes você olha para aquela aula, para aquela palestra, e você fala assim, já sei, tá bom, isso daí não vai acrescentar nada. Olha, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de aprendizado. Uma vez eu estava na Europa e tinha um castelo bem no alto, assim, um castelo muito bonito, só que era bem no alto do morro, assim, bem no alto mesmo. E aí eu estava junto com um amigo e eu virei para ele e falei assim, olha só, nós vamos lá nesse castelo, você não quer ir com a gente? Ele falou assim, não, a gente acabou de andar, ainda tem que andar isso tudo e ir até lá no alto. Nossa, eu não quero ir nesse castelo não, já vi um monte de castelo aqui na Europa, não aguento mais não quero não, vai lá. E aí eu fui com a minha esposa, a gente subiu, chegamos lá, vimos o castelo, tiramos foto. E detalhe, quando a gente foi subir, a gente subiu tudo de ônibus, porque tinha um ônibus na porta, né? E ele levava a gente até o alto, então a gente não fez nenhum esforço para subir. Da mesma forma, o ônibus desceu com a gente. E aí, quando a gente voltou, a gente mostrou as fotos para esse amigo nosso, e quando ele começou a olhar as fotos, ele olhou e falou assim, caramba, que castelo lindo, se eu soubesse eu tinha ido, mas ia ser muito esforço, né? Eu ia ter que subir isso tudo. A gente falou para ele, não, tinha um ônibus, você pegava o ônibus e ia até lá em cima, na verdade você só ia andar 200 metros, daqui até lá, e você não andou, daqui até a porta, de lá você pegava o ônibus e subia. E ele perdeu uma grande oportunidade. Por que eu estou te contando essa história? Porque no decorrer da nossa vida, a gente fica muito na zona de conforto, porque a gente não busca o novo, a gente não busca novas oportunidades, a gente prefere ficar ali. Às vezes tem gente que fica ali reclamando, mas não sai do lugar, não faz nada para se desenvolver. Você conhece alguém que fica reclamando ao invés de agir? Tem várias pessoas que são assim, né? Não aguento mais essa empresa. Tá, mas sai dessa empresa, manda currículo. Não, mas eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu já sei o salário que eu ganho, né? Então, assim, uma outra causa é a soberba, né? Vamos para a próxima causa aqui. A próxima causa é a miopia, a falta de clareza das consequências de atitudes e comportamentos no médio e longo prazos, né? Tem pessoas que preferem o imediatismo e ficam na zona de conforto. O imediatismo pode acabar com um sonho. Você sabia disso? O imediatismo acaba com um sonho. A pessoa, às vezes, ela é tão imediatista, não, tem que trabalhar aqui para poder ganhar dinheiro e tal, e isso daí eu deixo para amanhã, e aquilo lá eu deixo para depois da manhã. Ou então aquela pessoa que fala que vai estudar, que fala que vai fazer uma faculdade, vai fazer uma graduação, não, eu vou deixar para depois da manhã, vou deixar para depois da manhã. E às vezes você poderia estar tendo outras escolhas que no curto prazo talvez não tivesse te dando o retorno que você gostaria, mas talvez no médio e no longo prazo te desse uma outra perspectiva de vida. Então, uma outra causa da zona de conforto é o imediatismo, né? É essa questão aí do curto prazo. E, infelizmente, nós somos muito imediatistas. A gente não faz planejamentos de médio e longo prazo. É muito difícil isso acontecer, né? Então, nós temos grande miopia aí, que é uma outra causa da zona de conforto. Beleza, e quais são as consequências da zona de conforto? Você sabe muito bem, né? O desperdício de talentos, um potencial não transformado em performance. Você já conheceu aquelas pessoas que você olha e fala assim, caramba, quanto potencial, quanto talento, por que essa pessoa não vai para frente, né? Desperdício de talentos, estagnação pessoal e profissional, a mesmice, a mediocridade, né? O comprometimento da imagem, da empregabilidade. Não, eu vou fazer de qualquer jeito, se quiser me mandar embora, me manda. Tá, mas você está comprometendo a tua imagem, né? Agindo desse jeito, né? Tem pessoas que agem assim, né? Saúde física, sedentarismo, obesidade, dependência química, muitas vezes, né? Saúde mental, perda de memória, raciocínio, agilidade mental, pouco autodesenvolvimento. Saúde psíquica, imaturidade, dependência, insegurança, vitimização, equilíbrio emocional, áreas cegas. E dificuldades também na transcendência e na espiritualidade, né? Porque a pessoa que fica na zona de conforto, falta altruísmo, capacidade de ajudar os outros e senso de propósito e de evolução. Porque uma das coisas que faz com que a gente se sinta vivo é a nossa utilidade para o meio.
né? E a utilidade, ela é além da utilidade profissional. Por exemplo, você pode ter aí um avô, uma avó que são bem idosos, né? Imagine se você tem um avô, uma avó, pense neles, eles são bem idosos. Agora, imagine assim, profissionalmente, eles são úteis? Eles são úteis profissionalmente? Provavelmente não, porque já estão aposentados e assim por diante. Mas e aí? Só porque eles perderam a utilidade profissional, eles não são mais úteis? Não, muito pelo contrário. Eles são úteis como avós, né? Assim como nós temos que ser úteis como filhos, como pais, temos que ser úteis como profissionais, porque quanto mais a gente se sente útil, mais a gente se sente seguro, a nossa autoconfiança aumenta. Isso ajuda muito a gente ter mais autoestima, mais força, nós nos sentimos mais vivos, e assim a gente sai da nossa zona de conforto. A gente fica mais altruísta, a gente trabalha mais a nossa necessidade de contribuir, de trocar. Isso ajuda muito, né? Então, essas são aí as consequências e as causas da zona de conforto. Portanto, vamos passar agora para um outro tema, né, que é um tema muito interessante, que é um exercício que eu quero passar para você. Eu quero passar um exercício para você fazer uma reflexão. Mas para começar, eu quero que você pense em alguma área da sua vida que não está funcionando. Eu quero que você pense em alguma área da sua vida que não está funcionando, que não esteja funcionando, tá? Pensa aí numa área. Talvez possa ser uma área pessoal, talvez possa ser uma área profissional. Pense numa área aí que não esteja funcionando na sua vida, que você queira mudar, tá? Uma área que seja importante para você, que tenha um significado para você. Então pensa nessa área aí que você quer mudar aí na sua vida, tá? E eu vou fazer um exercício aqui com você. Então vamos lá. Primeira coisa, pense nessa área aí que não está funcionando, tá? Exercício. Esse exercício ele vai trabalhar 4 etapas: pensamentos, sentimentos, conhecimento e comportamentos. E depois ele vai para uma 5ª etapa, que vai ser a etapa da ação. Então, primeira etapa, pensamentos. Você pensou nessa área que não está funcionando na sua vida? Bacana. Agora se faz essa pergunta: quais crenças mais te atrapalham e te impedem? Por exemplo, imagine se você quer emagrecer, tá? Quais crenças que mais te atrapalham e mais te impedem? Vamos imaginar que as suas crenças são assim. Quem quer emagrecer, tem pessoas que têm muito dinheiro e essas pessoas podem emagrecer. Eu não. Isso é um exemplo de crença que está te impedindo. Tá? Um outro exemplo de crença: eu não consigo fazer exercício físico porque eu tenho muitos problemas de saúde, eu não consigo. Né? É impressionante assim, o emagrecimento, largar o cigarro, né? São processos muito difíceis. Trocar de emprego ou conseguir um emprego novo, são processos muito difíceis. Então, a gente tem uma tendência natural a pensar se vitimizando ou se desculpando. Vou dar um outro exemplo. Um vendedor, por exemplo, que não está vendendo, tá? Quais são as crenças que impedem? Olha, o mercado está difícil. Olha, é mais fácil colocar desculpa em outras pessoas e no mercado do que efetivamente mudar, percebe? Uma outra forma, um outro exemplo, a pessoa que quer emagrecer. Eu não consigo parar de comer doce. É uma crença, são pensamentos que estão te impedindo. Então, coloque aí por escrito, no Word ou no papel, quais são os pensamentos, quais são as crenças que mais te atrapalham e mais te impedem nessa área que você não está confortável, que você quer mudar, que você está na zona de conforto, tá? Quais são os pensamentos que mais te atrapalham, tá? Que mais te impedem? Segunda fase do exercício, sentimentos. Como você se sente? Como você se sente hoje nessa área, tá? Coloque os sentimentos realmente que mais te impactam negativamente, tá? Coloque, por exemplo, olha, eu sinto uma angústia, eu sinto falta de autoconfiança, eu não me sinto forte. Coloque lá, olha, eu me sinto deprimido. Coloque os pontos realmente de sentimentos seus que mais você tem
que estão ali te consumindo, tá? Como é que você se sente, né, na zona de conforto nessa área da sua vida? Coloque isso num papel ou coloque isso no Word, tá? Vamos à próxima fase do exercício. Vamos à próxima fase do exercício. Próxima fase é a seguinte: conhecimento. O que falta você aprender? Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, né? Vamos imaginar que ela se sinta deprimida, ela se sinta sem autoconfiança, com a autoestima baixa, ela não consegue colocar a roupa que ela quer, né? Isso é como ela se sente. E o que falta ela aprender? Qual o conhecimento que falta? Falta eu entender por que eu estou me comportando dessa forma. Falta eu aprender a fazer um exercício físico. Falta eu aprender a me motivar. Eu não sei se é na área pessoal, se é na área profissional, mas coloque aí o que falta para você aprender, tá? Pode ser que falte uma questão técnica. Olha, eu preciso de uma transição de carreira, mas eu não tenho nada sobre liderança. Então, falta eu aprender a liderança. Falta aprender a falar em público. O que falta para poder aprender? Então, isso daí é a terceira etapa desse exercício. Vamos para a próxima etapa desse exercício. A próxima etapa desse exercício é a seguinte: comportamentos. O que você deveria fazer que você não está fazendo? Começa a colocar aí o cenário ideal, tá? Não quer dizer que você vai para o cenário ideal da noite para o dia, não, tá? Mas coloque o cenário ideal aí. O que é que você deveria fazer que você não está fazendo? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, malhar. Eu deveria estar malhando e não estou. Uma pessoa que está numa transição de carreira. Eu deveria estar fazendo networking, assistindo palestras gratuitas para poder fazer network, para poder mandar meu currículo e não estou. Eu deveria estar mandando mensagem no WhatsApp, no LinkedIn e não estou. Que comportamentos você deveria ter que você não está tendo, né? O que você deveria fazer que você não está fazendo? Então, essa aí é a quarta etapa desse exercício. Quarta etapa desse exercício. Então, recapitulando, você viu que tem pensamentos que te fazem mal. Você viu que tem pensamentos que te fazem mal. Você viu que tem sentimentos que te consomem. Você viu que tem conhecimentos que você precisa aprender. Você precisa aprender. E agora, você está refletindo sobre os seus comportamentos que vão mudar os seus resultados. Então, vamos para a última etapa desse exercício. Então, vamos para a última parte do exercício. A última parte do exercício é a seguinte pergunta: o que você pode fazer como primeiro passo? Qual é o seu primeiro passo? Então, pense em uma coisa que você efetivamente vai conseguir fazer para sair da zona de conforto. Vou te dar alguns exemplos, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos imaginar que você queira abrir uma empresa, tá? Vamos imaginar que você queira abrir uma empresa. Você quer abrir uma empresa e você não sabe como fazer. Cara, qual é o teu primeiro passo? Pode ser procurar o Sebrae. É um primeiro passo. E aí você sai da zona de conforto e você começa a agir. Se você quer emagrecer, você não faz nenhuma atividade física. O seu primeiro passo pode ser começar leve, uma caminhada, ou então subir um andar de escada e pegar o elevador no segundo andar, ou então caminhar até o próximo ponto de ônibus, até o próximo ponto de metrô, para você fazer uma caminhada leve. Isso vai te ajudar a você começar essa mudança, a você sair da zona de conforto. Se você quer, por exemplo, fazer uma transição de carreira, comece a colocar no papel os números, comece a colocar no papel daqui a 2, 5, 10 anos, quanto que você vai ganhar estando nessa empresa que você está hoje, quanto que você pode ganhar nessa outra empresa que você está querendo fazer essa transição de carreira. Se você quer um emprego, né, como é que você faz para dar o primeiro passo? Você sempre conhece alguém que pode te impulsionar de alguma forma para uma entrevista ou para algum diretor de RH ou para algum gerente de RH. Você tem um LinkedIn. Qual é o primeiro passo? É se inscrever no LinkedIn, é procurar as pessoas por lá, é mandar e-mail para as pessoas que você conhece, é fazer contato com as pessoas que você conhece. Então, qual é o primeiro passo que você vai dar? Isso vai te ajudar a sair da zona de conforto.
E para ilustrar melhor como é que funciona esse exercício na prática, eu vou te contar agora a minha história, tá? Eu vou te contar a minha história. Pode ser que você já conheça a minha história, mas é sempre bom você ouvir, porque isso vai te mostrar como que você pode efetivamente, né, sair da zona de conforto, porque, assim, é importante você ver uma pessoa comum, né, como eu, que tinha problemas, dificuldades, né, de sair da zona de conforto e que conseguiu vencer isso, né? Então, antes de continuar, eu quero te contar a minha história, né? A história do meu primeiro cliente, que sou eu mesmo, né? Se você quer trabalhar com as pessoas, determinada mudança para elas, a primeira pessoa que tem que mudar é você mesmo, né? Então, a minha história, você vê aí que eu tenho um currículo aí de vários cursos que eu fiz pelo mundo, né? E aí alguns clientes, algumas empresas que eu atendo, como a SEDAI, como a SEG, como a Saraiva, como a Brasil Brokers, como a própria OAB, né? E talvez você olhando aí esse currículo e olhando aí essas empresas, você pode achar que o Diogo da noite para o dia ele foi lá e instalou o dedo e conseguiu se tornar um coach profissional. E não é exatamente assim que funciona. Na verdade, minha história começa lá atrás, quando eu estava totalmente insatisfeito e infeliz no meu trabalho. Eu advoguei durante alguns anos da minha vida, no início da minha carreira, e quando eu advogava, eu dava aula também. Então, naquele momento, eu era muito novo, muito novo. Eu estou falando aí quando eu tinha, sei lá, 26 para 27 anos, né? E eu já estava bem sucedido na área. Eu ganhava cerca de 19 mil reais. Para 26, 27 anos, ganhar 19 mil reais é um salário bem bacana, né? É um salário bem difícil de conseguir no mercado. E eu ganhava isso com 26, 27 anos, só que eu era extremamente infeliz naquilo que eu fazia. E eu não quero te dar um recado aqui que você tem que buscar o que te faz feliz, não. Porque às vezes você pode achar que esse recado pode soar como autoajuda. Mas eu vou te falar o seguinte: você deve buscar o que te faz feliz e o que vai te gerar dinheiro também, porque o dinheiro também vai te gerar felicidade, né? Tem gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Na verdade, o dinheiro traz felicidade também, porque com dinheiro você consegue fazer as coisas que você quer, com vontade e tal, e além do dinheiro, você tem uma série de outras coisas. Uma delas é você estar realizado profissionalmente. Então, você tem que buscar uma atividade que te dê prazer, que você olhe para aquela atividade e fale assim, olha, hoje eu vou curtir, eu vou me divertir, mas você está trabalhando. Então, não é só o dinheiro, mas o dinheiro também. Então, o que eu fiz? Eu olhei e falei, olha, eu vou buscar minha felicidade. E eu quero buscar minha felicidade em alguma coisa que também possa produzir financeiramente recursos para eu tocar minha vida. Só que é muito arriscado você largar um salário de 19 mil reais. Né? Na época eu dava aula na Escola Superior de Advocacia, na OAB e assim por diante. Né? E eu estou falando de salário porque era o total que eu juntava das minhas aulas da advocacia e assim por diante. Só que eu fiquei na zona de conforto muitos anos, empurrando com a barriga. Eu não gosto do que eu faço, eu sou infeliz, mas como eu ganho bem, eu vou continuar trabalhando. Como eu ganho bem, eu vou continuar aqui. Até que chegou um dia que eu fiquei doente, fiquei mal, né? Eu tive um estresse que eu comecei a ter uma febre que nem o médico descobriu que febre era aquela. Eu comecei a ter uma alergia que eu coçava o corpo inteiro, meu cabelo caía. E chegou um dia que eu estava tão estressado, de tanta estafa de trabalho, que eu acordei e desmaiei. Eu acordei e desmaiei. Então, assim, eu estava muito mal emocionalmente, eu estava estressado. Né? E um amigo meu chegou e me apresentou o coaching. Diogo, por que você não vai fazer coaching? Poxa, coaching é uma coisa interessante. No primeiro momento eu relutei, depois eu comecei a fazer algumas pesquisas e falei assim, poxa, coaching? Poxa, deve ser bem interessante, assim, você ter um profissional que vai te olhar com uma visão externa e vai te direcionar para você atingir os seus objetivos. Poxa, bacana, mas eu quero fazer uma formação em coaching. E eu fui fazer uma formação em coaching. Na formação em coaching, eu comecei a me trabalhar emocionalmente. Eu comecei a ver que o meu trabalho não era para mim, era para impressionar outras pessoas.
Porque a sociedade fala para você assim, olha, você tem que ter uma profissão, essa profissão tem que te remunerar desse jeito, e é isso que você tem que fazer. Mas às vezes você tem um potencial muito maior que é em outra área, que as pessoas te criticam, que as pessoas falam que você não deve fazer. É assim que acontecia a minha vida. Eu tinha por sonho, me tornar palestrante, né? E aí o coaching começou a entrar na minha vida. Eu falei, caramba, por que além de palestrante eu também não posso ser coach profissional? E assim eu aproveito e transformo outras vidas. E assim eu tenho um propósito para o meu trabalho, eu tenho um propósito para viver, eu tenho um propósito de vida. E foi assim que eu comecei a minha carreira como coach. Eu saí do curso de coaching e eu comecei a aplicar em alguns clientes o coaching. No início era de uma maneira não remunerada e logo depois de 6 meses eu comecei a cobrar, né, pelo coaching. Eu comecei a lotar minha agenda e eu comecei a aplicar o coaching em várias pessoas. E as pessoas falaram, Diogo, você é muito bom, você nasceu para fazer isso. Eu falei, então eu vou me preparar mais. E aí eu fui estudar com os maiores profissionais de coaching do mundo, né? Então, como você pode ver aí no meu currículo, né? Eu estudei nos Estados Unidos com o Tony Robbins, estudei com os americanos Robert Dilts, com Richard Moss, estudei também na Alemanha com o Bert Hellinger. Eu fiz várias formações no Brasil e fora do Brasil em coaching, e aí o meu trabalho começou a ter uma repercussão, inclusive na imprensa, como você pode ver aí na tela, eu no Jornal O Dia, eu no programa da Leda Nagel, Sem Censura, na Dica de Sucesso da TV Record, e eu aí ao lado da Fátima Bernardes na TV Globo. Né? Depois você pode, inclusive, ver essas entrevistas no meu site. E por que eu estou te contando essa história? Porque quando a gente se prepara, a gente consegue sair da zona de conforto. Mas eu tive que me preparar. E depois de estudar, de me preparar com esses profissionais de altíssimo nível, e o meu trabalho já tem uma boa aceitação da imprensa e uma boa aceitação dos meus clientes, eu fui dar um outro passo, que é fazer uma formação em coaching minha, criando uma metodologia própria. Então, eu desenvolvi uma metodologia própria com todo mundo que eu estudei aí, eu peguei isso daí, fiz o mix, e eu hoje formo coach para que eles possam ter uma transformação na vida deles e eles possam transformar outras pessoas, né? Coaching é uma profissão onde no Brasil ela está apenas começando, mas nos Estados Unidos ela já se instala há muitos anos, desde a década de 70, mas no Brasil ela está apenas começando, né? As maiores escolas de coaching no Brasil estão começando agora, e eu tenho uma escola de coaching, né? E a gente está muito feliz porque a gente formou centenas de alunos e esse ano o nosso trabalho está sendo desenvolvido em outros estados e da metade do ano para lá também em outros países. A gente está indo para Angola fazer curso, para o Egito fazer curso, então a gente está tendo aí uma boa repercussão do trabalho. E eu tô te contando essa história porque a gente falou de zona de conforto e eu te dei um exemplo. Eu saí da minha zona de conforto. Imagine você largar um salário de R$19.000 para uma coisa totalmente incerta que você está começando, né? Eu recomecei a minha carreira e deu muito certo, né? Porque quando você se prepara, tudo vem em abundância, né? As coisas multiplicam, né? Então é importante dar um passo. O primeiro passo é aonde tudo começa. E para que efetivamente você possa agir, né? É a hora de agir. Eu vou te contar uma história e vou te passar 7 passos para poder você se mover. 7 passos para você se mover. Como você pode ver aí essa foto é uma foto de um bambuzal, um bambu, né? E eu vou te contar uma história. Vou te contar uma história que tem a ver com 7 passos que eu vou trabalhar com você aqui para você sair da zona de conforto. Era uma vez um neto e um avô que estavam numa casa de campo. E o garotinho, né, o netinho, virou pro avô e falou assim: vô, tá um vento muito forte, olha lá fora, as árvores estão se envergando, olha lá fora, as árvores estão balançando muito. E tinha uma figueira, né, e do lado tinha um bambuzal. E com o vento, a figueira foi, envergou, até que partiu. A figueira partiu. O bambuzal envergou com a ventania, mas
não partiu. E no dia seguinte, o neto virou para o avô e fez a seguinte pergunta: vô, por que o bambu ele não quebrou? E por que a figueira quebrou? E aí, ele deu 7 respostas para esse menino. E são exatamente esses 7 passos, que eu vou te dar para poder você se mover na sua vida. E eu vou utilizar a metáfora do bambu para dar esses passos para você. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo do bambu não ter quebrado, né? A primeiro motivo do bambu não ter quebrado é que ele se envergou, né? Ele se curvou diante do vendaval, né? Então, o que essa metáfora traz de aprendizado? Se curve diante dos problemas e peça ajuda. Sabe, os problemas vêm na nossa vida e a gente às vezes quer bater de frente o tempo inteiro, né? A gente quer enfrentar tudo e a gente se acha autossuficiente, né? A gente se acha autossuficiente. Cara, busca ajuda. Se você não está indo bem no teu trabalho, né? Se você não gosta do teu chefe, conversa com ele. Seja humilde, né? Porque às vezes o que eu mais vejo dentro das empresas, e eu atendo algumas empresas, então eu posso falar isso, que é um padrão que se repete, são as pessoas falando assim: olha, o meu chefe é burro, ele não tinha que estar lá, quem tinha que estar lá era eu que tinha que estar lá no lugar dele. Cara, senta e conversa com teu chefe, se curva para ele. Pode ser que uma pequena conversa gere um resultado extraordinário. Pode ser que uma pequena conversa, um pequeno gesto de humildade faça com que você saia totalmente da zona de conforto, que você crie ali uma reflexão, que você crie ali um laço, um relacionamento, né? Então, o primeiro passo é se curvar diante de um problema e buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente se acha muito autossuficiente e a gente não resolve nada sendo assim, né? Então, esse é o primeiro passo. E o bambu fez isso, o bambu se curvou diante do vento, né? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, crie raízes. O bambu, ele tem a raiz muito profunda, né? E outras árvores, como a figueira, não tem, né? Então, isso fez com que o bambu não caísse nessa história que eu te falei. E o que é criar raízes profundas? Deixa eu te falar uma coisa muito simples, que é uma regra. É uma regra geral do universo. Você só vai na sua vida para um próximo nível, quando você está 100% preparado. Para você ir para um próximo nível, você tem que criar raiz. O que é criar raiz? É se preparar, é dar o máximo de si, é se atualizar, é se preparar tecnicamente, é se preparar emocionalmente, é criar laços de conhecimento. Quando você passa a ler a melhor literatura, quando você passa a estudar com os melhores caras, quando você passa a refletir profissionalmente de um outro jeito, a tua carreira decola. Mas quando você está com as mesmas referências, do mesmo jeito, da mesma forma, a tendência é que você tenha os mesmos resultados. Por isso, crie raízes, crie bases, se prepare, né? Vamos ao próximo passo aí para poder você conseguir sair da sua zona de conforto. O próximo passo é o seguinte: o bambuzal, ele nunca está sozinho. Você já viu algum bambu sozinho? Na natureza, é claro, né? Não estou falando aqui dentro de casa que a madame vai lá e planta um bambu. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando na natureza. Por que o bambu não está sozinho? Porque quando ele cria raízes, ele, ao mesmo tempo que ele se prepara criando raízes, ele cria força com outros bambus. E isso ajuda ele a ter mais fortaleza para lidar com os problemas, como, por exemplo, o vendaval. Né? E eu falo para você aí, esse terceiro passo, você não vai chegar sozinho. Você não vai chegar sozinho em nenhum lugar que você queira. Você tem a ajuda da tua família, você tem a ajuda dos profissionais da sua área, ou se você não tem a ajuda da família, dos profissionais da área, você tem a ajuda de alguém. Reconheça essas pessoas, seja grato com essas pessoas,
Se alinhe com outras pessoas que vão fazer diferença na sua vida. Você pode escolher os seus amigos. Por que você não escolhe amigos que podem influenciar a tua vida profissional? Não é por interesse, é para você conviver com pessoas que têm a mesma ideia que você. Se você convive com pessoas que têm ideias diferentes, você sempre vai ficar em conflito para tomar uma decisão. Mas se você convive com pessoas que têm ideias similares, a tendência é que você tome decisões de maneira muito mais assertiva. Portanto, crie, além de raízes, laços de relacionamentos. Então, isso daí foi o terceiro passo. Continuando na nossa metáfora, vamos ao quarto passo. O quarto passo é não crie galhos. Não crie galhos. Você já viu galho no bambu? Tem outras árvores que têm galhos, né? Mas o bambu não cria galho, não. Sabe por quê? Porque o galho, ele cresce para o lado. E o que são os galhos da nossa vida? São muitas vezes aquelas vozes daquelas pessoas que não têm nada a ver com a sua vida, mas te dão opinião e te desviam do caminho. Não, não faz isso não que vai dar errado. Não, mas quem é bom já nasce de berço. Não, não faz isso não, tá errado. Cara, isso são galhos, né? Galhos são pessoas que podem tirar você daquilo que você quer, né? Que elas só querem colocar ali o galho delas e te desviar, né? Outros galhos, além de pessoas, são problemas pequenos que a gente fica se preocupando. Quer ver? Eu vou te dar o maior inimigo da produtividade. O maior inimigo da produtividade é quando você está preocupado, pensando em alguma coisa, e você não pode fazer nada naquela hora em relação àquela coisa. Isso é o grande inimigo da produtividade. Isso é um galho. Percebeu? Não crie galhos. Cara, tem pessoas que a imaginação é tão cruel que nem aconteceu nada e ela já está projetando um acidente, projetando um problema, projetando... Cara, você já viu aquelas pessoas que fazem assim, que pensam assim, olha, eu quero montar um negócio, mas se eu montar um negócio eu vou quebrar porque não vai dar certo, porque o Brasil está muito difícil, porque está complicado. Cara, ela nem deu o primeiro passo, mas ela já está imaginando um monte de coisa. Sabe o que é isso? Galho. Quantos galhos por dia você projeta na sua vida? Não crie galhos, ok? Então isso daí foi um outro passo importantíssimo para poder você desenvolver aí o teu caminho para você sair da zona de conforto. Quinto ponto, os erros fazem parte de você. Você já percebeu, né, que o bambu ele é feito de nós, né? Ele não é certinho, ele não é liso certinho, ele tem nós, né? E para que servem esses nós? Esses nós emendam um pedaço de bambu em outro pedaço de bambu. Só que esse bambu que está aqui, ele não é tão maduro quanto esse que está em cima. Porque o que está em cima, ele aprende com o nó. E ele vai amadurecendo, ele vai ficando mais duro, mais coeso, né? E é assim como a nossa vida. Quando a gente passa por um problema, a gente aprende e a gente se torna mais maduro. Só que a grande questão é que muitas vezes a gente olha para esse problema como uma frustração e não como um aprendizado. Se você olhar para os seus erros como um aprendizado, você vai dar grandes saltos, saltos quânticos, saltos enormes de evolução. Não fique no padrão da frustração, porque o padrão da frustração vai fazer com que você repita ou você fique na zona de conforto. Ah, eu abri um negócio e o negócio quebrou. Se você abrir um outro negócio, você tem uma tendência muito maior de dar certo, porque você vai saber o que você fez anteriormente, então você não vai repetir os erros. Mas se você fica no padrão da frustração, você fala assim, ah, não vou abrir um negócio de novo não, porque não vai dar certo, porque já deu errado uma vez. É isso que, na maioria do tempo, nossas decisões são baseadas em padrões. Portanto, aprenda com os nós, aprenda com os erros, né? Isso vai te ajudar muito a sair da zona de conforto. Vamos ao próximo passo, O próximo passo, seja oco e se abra à sabedoria.
O bambu, ele é oco por dentro, mas ele é forte, né? Ele é forte. E o tempo inteiro ele se inunda de água, né, internamente. Então, ele se inunda de água e se esvazia, né? O bambu, ele é forte, mas ele é oco. Você já percebeu que, às vezes, né, a nossa autossuficiência é a própria nossa autossabotagem? Você já parou para perceber isso? Já parou para perceber que às vezes a gente se sabota pela nossa autossuficiência, às vezes pelo nosso orgulho, né? Um relacionamento afetivo, a mulher termina com o cara e de repente podia estar tudo bem, terminado, né? E aí o cara vai lá e faz de tudo para voltar com ela, para ele terminar com ela de vingança, né? Isso é orgulho, né? Isso não é ficar oco, isso é ficar cheio de si mesmo, né? Então às vezes a gente tem que se esvaziar para o universo nos preencher. É muito importante que a gente se esvazie para que o universo nos preencha. A vida é um fluido natural, né? A pessoa que está fazendo estágio, ela tem uma tendência de que depois ela vai ser efetivada. Se ela não for efetivada ali, ela vai ser efetivada em outro lugar. E aquela pessoa que começou no nível júnior, depois ela vai para o nível médio, depois ela vai para o nível sênior, né, dentro de uma empresa. É uma tendência, é um fluido natural. Só que quando a gente não deixa isso acontecer, a gente se enche, né, se preenche de informações e esquece de se esvaziar para ir de encontro à nossa própria sabedoria. Então, isso daí é o 6º passo. E vamos ao último passo. Olha que bacana esse último passo, que parece ser uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de conseguir fazer. O 7º e último passo é o foco. Foco. O bambu, ele só tem um foco: crescer, ir em direção ao céu. Esse é o foco do bambu. E aí eu te pergunto, qual é o foco que você tem na sua vida? Se você responde para mim, o meu foco é dar uma qualidade de vida melhor para minha família, tudo bem, mas isso não é foco. Foco é você especializar o que você quer, colocar no papel, planejar e ir de encontro a isso. Você quer dar uma qualidade de vida melhor para sua família, que bacana, isso te inspira. Mas qual é o teu objetivo específico? Olha, eu quero ganhar tanto por mês, em tanto período, trabalhando, né, chegar a essa função profissional. Isso é foco. E todos os dias da nossa vida parece que a gente escuta vozes assim, eu não estou no caminho certo. Isso te tira do foco. Eu fiz algumas perguntas por e-mail, né, para poder as pessoas responderem quais são suas maiores questões da vida. E a pergunta que mais saiu é: eu gostaria de saber se eu estou no caminho certo. Bacana. Quem escolhe o caminho da nossa vida? Nós. Nós mesmos escolhemos o nosso caminho. Portanto, você sabe para onde ir. Porque, como diria Aristóteles, se você não sabe para onde ir, qualquer vento serve. O do norte, o do leste, do oeste, do sul. Se você não sabe para onde ir, qualquer vento serve. E existem várias formas de você descobrir para onde ir. Por exemplo, se você está em dúvida profissionalmente, olha, eu não sei se eu estudo medicina, se eu estudo odontologia, se eu estudo enfermagem. Simples. Sente com um profissional de cada área e converse com ele. Você vai ter uma visão daquilo. Se você não está sabendo hoje qual direção que você vai tomar dentro da sua empresa, sente com os profissionais das áreas que você tem dúvida e converse com eles. Referência é uma forma de você agir, de você ter foco. Tenha referência. Uma das formas de elevar os padrões é com novas referências. Quando você tem uma referência acima do nível que você está, fica mais fácil de você conseguir focar. Fica mais fácil de você conseguir entender, compreender para onde você quer ir. Ok? Então, eu trabalhei com você aí 7 passos. Agora, bem rapidinho, eu quero te falar uma coisa muito interessante. Pode ser que você aplique esses 7 passos, né? E pode ser que, inclusive, você mude. Mas a mudança na nossa vida, para ela ser concreta, a gente vai ter que combater os nossos sabotadores, né? Nós temos vários sabotadores. Por exemplo, internamente, o cérebro quer nos proteger. Então, o cérebro quer manter as coisas como estão, em segurança, estáveis. Então, depois que você faz uma mudança, existe uma tendência natural
ao cérebro falar para você assim, não, volta para como estava, porque estava bom ali estava legal, né? Volta para lá, né? Então tem o sabotador interno. Os sabotadores externos. A saída da zona de conforto faz com que você tenha pressão de outras pessoas. Por exemplo, aquela mulher que está há muito tempo sendo dona de casa e ela quer voltar para o mercado de trabalho. De repente, ela faz um movimento de querer trabalhar. De repente, ela faz um movimento de ir para o mercado de trabalho. Mas aí o marido vai e começa a ficar com ciúme. E aí ele começa a boicotar aquela mulher, né? Então, vou dar um outro exemplo. Aquela mulher que quer emagrecer, ela já está emagrecendo e as pessoas começam a elogiar e o marido também fica com ciúme. Aí o marido vai lá e vai comprar um chocolate, vai comprar um doce para poder sabotar a mulher. Isso é um sabotador externo, percebe? E isso acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? Então a gente tem que se precaver. Então, isso é um sabotador. Outro tipo de sabotador, a inovação versus a tentativa de sabotagem. Você inova, você faz algo diferente. Por exemplo, você tem um projeto novo, você apresenta na empresa que você trabalha. Você vai receber críticas, você vai receber desencorajamento, né? Se eu não tenho força e coragem suficiente para mudar, ninguém mais vai ter, mais deve ter, né? Tem pessoas que entendem dessa forma. Olha, eu já estou me aposentando aqui nessa empresa, não tenho força, não tenho coragem para mudar, e você também não vai mudar, não. Deixa tudo do jeito que está, né? Isso é bem comum, às vezes, em alguns órgãos públicos, né? Ah, não, deixa assim, sempre foi assim, vai ficar assim, né? Então, essa questão das pessoas te sabotarem, né? Te desencorajarem, isso vai acontecer, você vai enfrentar. Uma outra questão, né, é o círculo vicioso, que é a consequência disso tudo, desses sabotadores, né, que se torna uma realidade coletiva. E quem ousa sonhar acaba arrastando um turbilhão da massa novamente, né? Que é o caso da mente coletiva. Então, tiveram grandes pensadores na história que sonharam. E quando essas pessoas sonham e enfrentam, né, para poder realizar os sonhos, uma massa, ele termina contagiando outras pessoas. E da mesma maneira, ao contrário. Cara, quando você sente que a palavra da outra pessoa é muito mais importante do que o teu próprio sonho, o que você faz com o teu sonho? Se coloca no bolso, você procrastina, você volta para a zona de conforto, né? Então, como é que você faz para lidar com esses sabotadores, né? Como é que você faz para lidar com esses sabotadores? Alguns antídotos aqui para poder você lidar com esses sabotadores. Primeiro, a ação, a atitude, né? Você sair desse estado atual indesejado, você tem que superar obstáculos e você tem que conquistar os seus objetivos. Então, o movimento mobiliza energia, altera o seu estado. Se você precisa mandar 100 currículos, que você está desempregado, cara, se você mandar 5, já é um movimento. Isso já altera o seu estado, né? O medo se dilui quando a gente começa a agir. Então, o primeiro passo é você colocar ali a mínima dose eficaz, você fazer pequenas ações que vão gerar resultados instantâneos. E aos poucos você vai incrementando, colocando novas ações. Segundo passo, quando vier algum pensamento negativo, você vai aplicar o DCD. O que é o DCD? Né? O duvidar, criticar e determinar. Duvidar, criticar e determinar. Então, por exemplo, vamos imaginar um pensamento negativo. Ah, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero trabalhar como autônomo, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro, né, como autônomo, mas eu não sei se eu vou conseguir clientes. Olha, são pensamentos negativos. Você vai deceder, duvidar, criticar e determinar. Primeiro, você duvida disso. Quem disse que eu não vou conseguir dinheiro como autônomo? Eu tenho capacidade? Quem disse? Quem disse que eu não vou conseguir cliente? Né? Você está duvidando daquilo. Segundo, você vai criticar. Diogo, você vai conseguir clientes sim, você tem capacidade de comunicação. Diogo, você vai conseguir dinheiro sim, você tem um bom trabalho, uma boa qualidade de trabalho. Então você está criticando o pensamento negativo. E por último, você vai determinar: olha, eu vou trabalhar como autônomo sim, e eu vou começar com um paralelo com o que eu já estou fazendo. Quando eu conseguir determinado patamar financeiro, eu faço a transição.
Então, você determinou aquilo que você quer. Então, eu passei para você, no decorrer desse curso, né? Eu passei para você as causas da zona de conforto, eu passei para você as consequências da zona de conforto, eu passei para você os 7 passos para você sair da zona de conforto, eu passei para você os sabotadores que você pode ter, tá? Na zona de conforto, ou até mesmo quando você sair da zona de conforto, e eu te passei aqui antídotos para poder você lidar com a sua zona de conforto. Agora, se você quer dar um passo concreto na sua mudança, se você realmente quer sair da zona de conforto, mas se você quiser fazer isso de forma acelerada, eu vou te dar 2 aceleradores de resultados. Eu vou dividir minha tela com você e eu quero que você veja os 2 aceleradores que eu tenho para você. Mas isso é para você que está comprometido com a sua mudança. Isso é para você que quer mudar. Isso é para você que quer fazer diferente. O primeiro acelerador de resultados é a Escola de Heróis. A Escola de Heróis é o meu curso, né, de formação e pós-graduação em coaching, e como você pode ver aí, centenas de pessoas já passaram pelos nossos cursos. E a Escola de Heróis é um curso de coaching, onde você vive o processo de coaching, você vive um processo de inteligência emocional, você trabalha as suas emoções, e além disso, você faz um planejamento e você sai de lá totalmente focado. É uma grande transformação, a Escola de Heróis, tá? Você pode ver todos os depoimentos que você quiser de empresas e também de pessoas físicas no meu site, tá? Tem vários depoimentos de alunos que fizeram a Escola de Heróis, tem depoimentos de pessoas que eram céticas, de pessoas que não acreditavam, tem depoimentos de alunos nossos que já fizeram outras formações em coaching, depois fizeram a Escola de Heróis, tá? E você pode ver isso tudo lá no nosso site, tá? O que o coaching trabalha, né? E o que a Escola de Heróis trabalha? A gente trabalha aumentando o potencial do aluno, fazendo a mudança de comportamentos, aumentando as habilidades, né? As capacidades, e a gente trabalha diminuindo as interferências, né? Emocionais, por exemplo, o medo, a procrastinação, né? A falta de autoconfiança. Isso são interferências, tá? E isso tudo impede o desempenho que você deseja. Então, quando você aumenta o seu potencial e diminui as interferências, você atinge um desempenho muito maior. E a gente te prepara, né, para você atuar nos 3 estilos de coaching. O coaching trabalha a carreira, a saúde, o emagrecimento, a aposentadoria, finanças pessoais. Isso é o coaching de vida, tá? O coaching de negócios trabalha pequenos negócios, pequenas empresas, profissionais autônomos, profissionais liberais, marketing, aumento de vendas. O coaching executivo, trabalho de desenvolvimento de competências, desenvolvimento de liderança, trabalho em equipe e assim por diante. Você sai da formação em coaching, você sai do primeiro módulo, né, do primeiro módulo da formação, e você já pode atender nas 3 áreas. Você pode cobrar, inclusive, isso daqui não é quanto que eu cobro. Eu estou falando quanto você pode cobrar fazendo o curso. No coaching de vida, você pode cobrar de 100 a 500 reais, 1 hora de sessão, 1h30, né? Porque o coaching são 12 sessões individuais, né? Ou em grupo também você pode trabalhar. Você pode atender online ou você pode atender pessoalmente. Você pode cobrar aí de 100 a 500 reais, 1 hora de sessão, ou as 12 sessões de 1.000 a 5.000 reais. Coaching de negócio, você pode cobrar de 250 mil reais a sessão, ou investimento do processo de 2.000 a 10.000 reais. E no coaching executivo, você tem de 300 a 2.000 reais uma sessão, e o investimento do processo de 12 sessões de 3.500 a 20.000 reais. E por que eu estou falando para você fazer esse curso? Porque é uma grande oportunidade. É uma oportunidade para poder você complementar a sua renda, se você quiser atender como coach, ou é uma oportunidade de você se conhecer melhor e ter uma grande transformação na sua vida. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da neurociência que fala que se você colocar os seus objetivos apenas em ideias, né? Se você tiver ideias dos seus objetivos, você tem apenas 5% de chance de tornar esses objetivos realidade. Se você colocar isso num papel, você aumenta para 40% de chance. Se você tem um coach te acompanhando, você vai para 95% de chance, né, de resultados. Então, o trabalho de coaching faz com que você enxergue seus pontos cegos. Porque às vezes na nossa vida a gente vai tomar uma decisão, mas a gente não sabe o que está por trás.
A gente tem vários pontos cegos. E quando a gente passa a enxergar esses pontos cegos, a gente muda totalmente a nossa perspectiva, a nossa visão, né? E a gente passa a tomar decisões mais assertivas que vão gerar muito mais resultados para a gente. Então, a Escola de Heróis é uma grande oportunidade, porque no Brasil o coaching está apenas começando, é uma carreira em grande desenvolvimento. E como é que funciona a Escola de Heróis? A Escola de Heróis é uma formação com pós-graduação em coaching, tá? Você pode optar em fazer a formação, você pode fazer a pós-graduação. São 3 módulos, né, a formação em coaching, e a pós-graduação. São os 3 módulos, mais 240 horas em 14 disciplinas. Então, o módulo 1 são os fundamentos de coaching. A gente trabalha 30 horas no processo de inteligência emocional bem profundo. O módulo 2 é o Business Coaching, onde eu ensino ferramentas de business coaching, de liderança, de vendas, de planejamento estratégico. E no módulo 3 são as técnicas inovadoras de coaching, onde eu ensino técnicas como a psicologia positiva, a hipnose, o psicodrama, a constelação familiar. Então, tudo isso é ensinado nesses 3 módulos. E a pós-graduação são os 3 módulos, mais 240 horas em 14 disciplinas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu montei a estrutura do curso dessa forma, com módulos, né, e com as disciplinas da pós-graduação? Por uma razão muito simples. Você pode fazer os módulos de acordo com a sua necessidade, da forma que você quiser, do jeito que você quiser, né? Você faz o módulo 1, de repente daqui a 2 meses você vai lá e faz o módulo 2, de repente daqui a 6 meses você vai lá e faz o módulo 3. Você define quais os cursos que você vai fazer e quando que você vai fazer. Agora, eu já posso te adiantar uma coisa, tá? Vou até olhar para você para poder falar isso. Se você fizer o módulo 1, se você fizer apenas o módulo 1, se você fizer só o módulo 1, você já sai atendendo. Você já sai atendendo como coach. Se você fizer apenas o módulo 1, e você sai dali preparado para poder atender e você já pode cobrar como coach, tá? Então, eu vou te falar que além do módulo 1, você ainda ganha uma série de bônus. Se você fizer e fechar com a gente o módulo 1, se você fechar com a gente o módulo 1 hoje, tá? Tem que ser hoje. Você vai ganhar vários bônus. Olha quantos bônus que eu vou te dar. Bônus para os heróis do módulo 1. Bônus 1, supervisão e coaching. Eu dou uma supervisão em coaching de 2 em 2 meses, tá? Então, eu dou uma supervisão em coaching. Módulo 1, eu dou uma supervisão em coaching de 2 em 2 meses. Então, se você fechar o módulo 1, eu te dou esse bônus, ok? Isso é o módulo 1, tá? Então, supervisão em coaching, você ganha fechando o módulo 1. Bônus 2, coaching na prática. De 15 em 15 dias, você pode praticar o coaching. Você vai até uma de nossas unidades e você pode praticar o coaching com outros alunos para que você possa treinar e se desenvolver, tá? Então, isso é o coaching na prática. Bônus 3, oportunidade de ser um coautor de um livro. Uma oportunidade de ser coautor de um livro. Então, quando você faz o nosso curso, você tem a oportunidade de lançar um livro junto conosco e se lançar no mercado como coach. Bônus 4, oportunidade de participar no congresso. A gente vai fazer um congresso, vai ser na metade do ano, e você vai ter uma grande oportunidade aí em participar desse congresso como palestrante, se você tiver o perfil, e se você se sentir aí confortável para poder participar junto conosco. Bônus número 5, você tem direito a 3 ingressos para o curso Mude. Então, você comprou a Escola de Heróis, que é um curso de 30 horas, e você ainda ganha um curso de 8 horas e mais você ganha 3 ingressos para o Mude. Ou seja, o Mude é um curso de 8 horas, tá? Ele é feito para poder as pessoas entenderem como é que funciona o nosso trabalho como coach. Né? O próximo Mude vai ser no Rio de Janeiro, dia 20 de fevereiro, e em São Paulo também vai ter, eu acho que é 5 de março, eu não tenho a data aqui de cabeça,
mas é só conferir. Você tem direito a 3 ingressos para esse evento. O Mood é um curso bem bacana, porque a gente doa parte da renda para instituições de caridade. Como você pode ver aí, a gente tem a ONG Renato Rodrigues e a ONG Favela Mundo, que a gente fez as doações. Então, o Mood, você tem 3 ingressos para esse curso. Bônus número 6, material extra. Você ganha um modelo de e-mail para poder atrair e captar clientes. Então, você sai do curso, manda esse e-mail, e uma semana depois você já tem aí os seus primeiros clientes como coach, tá? Então, eu tenho um modelo de e-mail que é só você mandar. Bônus número 7, slides e apostila em PDF e as músicas do curso. Então, eu vou te dar aí todos os slides, toda a apostila em PDF e as músicas para poder você aplicar nas suas sessões de coaching. E você deve estar se perguntando aí, caramba, Diogo, quantos bônus? Nossa, esse curso deve ser muito caro, né? Qual é o investimento de fazer a Escola de Heróis módulo 1? Bom, primeiro eu quero refletir com você para que você possa ver aí o melhor custo-benefício do mercado, que é a Escola de Heróis. Porque se você buscar qualquer curso no mercado de coaching, ele está em torno de R$7.000, né? Qualquer escola de coaching que você buscar no Brasil está em torno de R$7.000, tá? Quanto que eu já investi em mim, em cursos que eu já fiz? Eu já investi mais de R$100.000. Eu já investi mais de R$100.000 em cursos que eu já fiz de coaching, tá? E por que eu estou te contando isso? Porque é muito importante você entender o profissional que você vai escolher para trabalhar a sua formação, né? Você está lidando, né, com um profissional que estudou com os maiores coaches do mundo, né? É importante que você entenda que eu fiz investimentos para que a minha performance seja a melhor possível durante a nossa formação e que você saia realmente habilitado a atender como coach. Então, isso é o que eu investi em mim, mais de R$100.000. Se você fechar hoje, né, eu tenho 7 bônus, né, que eu coloquei aqui o preço dos bônus, né, supervisão em coach, coach na prática, oportunidade de escrever um livro, né, 3 ingressos para o Mood, montar um congresso, modelo de e-mail para atrair clientes, suporte para você atrair clientes, todas as ferramentas de slide de música. Se eu fosse somar só os bônus, isso daria R$3.997. Mas eu não vou te cobrar R$3.997. A Escola de Heróis módulo 1 sai por apenas 10 parcelas de R$250. Isso cabe no seu bolso. O resultado que isso vai gerar na sua vida é tão grande, tão grande. Sabe por quê? Porque no módulo 1 você vai aprender a atender como coach. Você pode usar isso se você for um líder na sua empresa, você pode usar isso se você trabalha em equipe, você pode usar isso na sua vida pessoal, tá? Com essa formação, tá? Então é muito importante que você saiba que você está tendo uma boa formação na Escola de Heróis, tá? Outra questão, você vai ter palestras gratuitas comigo na Livraria Saraiva, online, né? O tempo inteiro eu estou fazendo palestras gratuitas que você vai poder acompanhar aí. E além disso, a gente dá um acompanhamento e a gente faz uma monitoria da sua carreira, né? A gente acompanha a sua carreira.
E isso vai fazer com que você tenha também inúmeros benefícios, como, por exemplo, o desenvolvimento da inteligência emocional. Você vai poder também aplicar as técnicas de coaching no seu cotidiano. Você vai ter acessos poderosos de recursos emocionais. Você vai ser um líder melhor. Você vai se comportar de um jeito diferente. Você vai ter um planejamento e metas de curto, médio e longo prazo. Você vai aprender a planejar metas, você vai conseguir superar crenças limitantes, você vai melhorar a capacidade de produzir resultados, você vai ter um autoconhecimento, uma transformação em um nível elevadíssimo e você vai ter uma melhor organização da tua vida. Você vai aprender no módulo 1 35 técnicas e 17 ferramentas de coaching. E qual a garantia que eu te dou? Qual é a garantia? Vou até olhar para você para poder falar melhor a garantia que eu te dou. Bom, vamos lá. A garantia que eu te dou é a seguinte: eu te dou 100% de satisfação ou eu devolvo integralmente o seu dinheiro. Se você fez o curso Escola de Heróis e você não gostou, estou falando do módulo 1, se você fez o módulo 1, você não gostou do curso, eu devolvo integralmente o seu dinheiro. Ok? Então essa é a garantia que eu tenho para você. Ok? Então vamos seguir aqui, porque eu tenho uma outra chave que vai efetivamente transformar e acelerar os seus resultados. A segunda chave para acelerar a sua mudança é o curso Oratória de Alto Impacto. Você sabe muito bem a importância de falar em público. E o curso Oratória de Alto Impacto eu criei exatamente para poder suprir essa demanda do mercado. Todos nós precisamos falar em público e temos que falar em público com excelência. E o que eu ensino? Eu ensino 7 passos para você falar em público com excelência. O primeiro passo é como lidar com medo, com os brancos e com nervosismo. O segundo é como diminuir a ansiedade através da respiração. O terceiro é usar a persuasão e impactar o público. O quarto é inspirar confiança através da voz e da expressão corporal. O quinto é estruturar bem o conteúdo do seu discurso. O sexto é manter a atenção do público. E o sétimo é construir seu marketing pessoal. Além de 7 passos que eu ensino, que são 7 módulos, né, no curso, além dos 7 módulos ensinando cada um desses passos, eu te dou 7 bônus se você fechar hoje. O primeiro bônus, como montar slides de forma específica e rápida, né? O segundo bônus, como utilizar o microfone. O terceiro bônus, como lidar com imprevistos. O quarto bônus, como aplicar dinâmicas em grupos. O quinto bônus, como gravar vídeos para a internet. O sexto bônus, como estruturar treinamentos corporativos. E o sétimo bônus, como se tornar um palestrante profissional. É incalculável esse bônus, né? Então eu tenho aí do lado vários preços aí. Se eu fosse cobrar só os bônus, esse curso sairia R$ 3.997. Qualquer lugar você pode fazer o curso Oratória de Alto Impacto. E a Escola de Heróis que eu falei para você é um curso, tá? A Escola de Heróis que eu falei para você anteriormente, né? A Escola de Heróis é um curso que ele é presencial e ele é online também. Então, tanto a Escola de Heróis quanto o Oratória de Alto Impacto, eles são online, sendo que a Escola de Heróis ela é presencial também. O Oratória ele é online. Então tá aí o curso Oratória de Alto Impacto, como eu falei para você, e o Escola de Heróis. Se você quiser fechar agora, né, o coaching, né, o Escola de Heróis módulo 1, mais o Oratória e multiplicar os seus resultados, o Escola de Heróis eu cobrei R$ 2.500, né, 10 parcelas de 250. O Oratória são R$ 997, foram R$ 997. Se você quiser isso daqui, mais todos os bônus, só hoje, você vai pagar aí 10 parcelas de R$ 299,70. Uma economia de quase R$ 500.
Diogo, e como é que eu faço para comprar o seu curso? Você vai mandar um e-mail para dh@diogohudson.com.br. dh@diogohudson.com.br. Você vai mandar um e-mail para dh@diogohudson.com.br e você vai comprar aí o curso falando, você vai mandar um e-mail falando que você quer comprar o curso, ok? Se você tiver qualquer dúvida que seja dessa palestra ou qualquer dúvida sobre informações sobre os cursos, pode mandar um e-mail também